Uau! Desinscrições. Hoje a gente vai falar de um moço chamado Jon Krakauer e o livro dele, mais recente, chamado Missoula. Antes de falar do livro, a gente vai falar um pouquinho do Jon Krakauer, porque ele é um autor bem importante, assim. Ele é um norte-americano de 60 e pouquinhos anos. Se você acha que você não conhece ele é o cara que escreveu Na Natureza Selvagem. Into the Wild, que foi adaptado pra filme, dirigido pelo Sean Penn. Com esse moço aqui, que eu não vou lembrar o nome todo dele. mundo adora esse filme, tem esse filme como meta de vida, né? Todo mundo gosta. É, meta de vida, morrer sozinho. As pessoas acham isso bom. Escreveu também A Rarefeito, é sobre uma expedição no Monte Everest que ele sofre um acidente, 8 pessoas morrem, e ele conta isso. E daí Missoula, que na minha opinião, eu só li 2 livros dele, mas na minha opinião é disparado. Um livro que todo mundo deveria ter na sua cabeceira. O subtítulo de Missoula já é completamente explicativo, até numa entrevista ele sacaneia, ele fala que é muito acadêmico, porque assim, é conciso, é direto, e o subtítulo de Missoula é O Estupro e o Sistema Judicial em uma Cidade Universitária. Esse livro foi lançado ano passado nos Estados Unidos, mas só teve tradução em maio desse ano pro Brasil. Foi lançado pela Companhia das Letras. Ele acompanha um julgamento de uma menina que sofreu estupro por um amigo de infância. A Alison Huguet. Quando ele estava pesquisando, ele decidiu por Missoula por conta do caso da Alison Huguet. A primeira coisa que ele assistiu, que ele teve contato com a Alison Huguet, foi a audiência de sentenciamento do estuprador, o Bo Donaldson, que ele tinha 3 confissões dele dizendo que estuprou a Alison. Ele tinha se declarado culpado e ainda assim o promotor que cuidava do caso à época dizia e insistia que ele ia ganhar basicamente uma palmadinha na mão, porque era um caso de estupro e era um caso de estupro que ela denunciou 1 ano depois e coisas do tipo. Então ele não ia ganhar mais do que 10 meses de condicional ou 1 mês em um reformatório, algo assim. E ela insistiu, e na audiência de sentenciamento ela dá uma declaração de que ele tem que ir para penitenciária estadual porque o que ele cometeu foi um crime, aquilo tem, enfim, tem as penas, e ele ficou muito impressionado com a coragem dela, porque é muito difícil. E isso é uma coisa que, assim, todas as vítimas passaram pelo mesmo processo, e ele deixa isso bem claro. É muito difícil fazer a denúncia, e é mais difícil ainda fazer com que aquela denúncia seja processada. Quando ele foi atrás desse caso e foi acompanhar esse julgamento, ele começou a perceber que tinham muitas histórias dessa no campus da Universidade de Missoula, e ele diz que foi atrás desse assunto quando descobriu que uma grande amiga dele contou pra ele que tinha sido estuprada 2 vezes na adolescência, uma delas por um cara próximo, e ele se sentiu muito assustado por isso ser uma coisa tão próxima do cotidiano dele, e possivelmente mais ainda quando ele viu que isso é muito comum, né? Ele volta a Missoula depois do lançamento do livro, tem no YouTube, a gente deixa o link aqui, porque ele volta pra Missoula para responder as críticas e as perguntas dos cidadãos de Missoula. E ele fala que, enfim, essa menina que ele conhece, ele considerava como uma filha, e como pra ele foi um choque, porque pra ele não era o mundo que ele vivia. Assim, e ele fala que acho que as pessoas, assim, uma grande parte das pessoas, elas têm esse mesmo choque quando elas entram em contato com o livro, porque a gente costuma ver o estupro, o abuso sexual, como uma coisa muito distante da gente, quando na realidade não é. Mas quando ele foi procurar sobre o assunto, ele percebeu que... as estatísticas dizem isso, que mais de 80% dos casos de estupro não são denunciados. Ele não tá falando de cultura de estupro no livro dele, ele, aliás, ele tenta deixar bem claro que o livro não é sobre isso, muito embora isso seja um assunto concernente ao livro, claro, mas ele estava mais interessado no processo das vítimas. Por que essas vítimas não denunciam? O que fez com que ele fosse prestar atenção no processo judicial, no sistema judicial, policial, enfim, todas as escalas de investigação até que o processo seja admitido, julgado, enfim, tudo aquilo. E o que ele percebeu, e calhou de na época em que ele estava pensando em escrever o livro, as universidades americanas elas estavam passando por um processo de reestruturação no que tangia a adjudicação dos casos de estupro, porque depois de várias denúncias e depois de, enfim,
vários atos. Eu lembro até que quando eu estive em Boston há 2 anos atrás, Harvard estava fervilhando com o assunto. E só em Missoula, mais de 340 casos não julgados e não processados foram investigados pelo que seria o Ministério Público Federal dos Estados Unidos. Quando eu tava lendo o livro, eu cheguei a anotar. Ele diz que 80% não são denunciados, desses 20%, 0,4% a 5,4% vão para julgamento e desse número, só 0,2% a 2,8% são condenados. Mas assim, é muito interessante no livro, porque você realmente vê como é difícil você provar que você foi estuprada. E como é difícil você denunciar. Coisa que eu acho que é legal falar, que me chama muita atenção no livro, que eu acho que isso é um problema para as pessoas. As pessoas não sabem o que significa o estupro. Óbvio, além da violência sexual, mas o estupro não é só a violência sexual do ato sexual em si. O estupro é uma masturbação que você não quer, um sexo oral que você não quer, é felação, né? O nome tem nomes apropriados que eu não vou saber agora. Mas o estupro é você fazer o que você não quer, obrigado. Tanto é que recentemente a lei brasileira, antes a lei brasileira só considerava estupro penetração vaginal. E, por exemplo, se penetração anal forçada era atentado violento ao pudor. E hoje em dia a lei brasileira, ela foi modificada há um tempo atrás para considerar estupro qualquer ato sexual que não consentido. E isso é uma coisa que, assim, todas as vítimas passaram pelo mesmo processo e ele deixa isso bem claro. É muito difícil fazer a denúncia e é mais difícil ainda fazer com que aquela denúncia seja processada, porque a maioria dos casos de estupro não são processados, porque, ao contrário de crimes como roubo e assassinato, a gente presume que a vítima de estupro tá mentindo. Não, e antes disso, além de ela tá mentindo, que pra mim já é um absurdo, porque eu realmente não entendo o que a mulher ganharia com isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas ela não tem a justificativa de querer parar, porque assim, em alguns casos a menina resolveu que ela ia transar com o cara e mudou de ideia, o que não há problema algum, gente. E daí o cara continuou, e muitos diziam, mas você queria, e nananã. E eu acho que a coisa mais assustadora desse livro, e de tudo que a gente passou agora no Brasil, como é naturalizado que a mulher tem que querer. E isso é mentira, gente. Assim, fugindo um pouquinho, mas acho que é muito legal falar disso, porque num dos casos que o Kurokawa conta, o cara... Não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um dos mais assustadores do livro pra mim. O cara masturbou a menina sem ela querer, e ela tirava a mão e não conseguia. E o cara levou a calça dela como um prêmio. O cara era doido, ele era virgem, aparentemente. Eu só lembro o nome dela, Stephanie. E ele é Chan, alguma coisa assim. E daí me chamou muita atenção, porque no julgamento, ele fala que ele via isso nos filmes pornôs e ele achava isso bom. E que a menina ia gostar. E daí, isso, assim, quem me conhece sabe, eu sou doida por isso. Porque eu acho, assim, que filme pornô é um desserviço pra sociedade. Todo mundo gosta de sacanagem. Todo mundo gosta de sacanagem, desde que a sacanagem seja bem feita. O filme pornô, como ele é feito hoje, ele faz com que a mulher não tenha prazer, a mulher não tenha iniciativa, a mulher não tem vontade, a mulher serve ao homem sempre. E é uma coisa que é muito curiosa, tem uma pesquisadora que eu não vou lembrar o nome, mas a gente pode deixar o link aqui, porque ela tem diversos vídeos pelo YouTube, ela inclusive falou no TED, ela é realmente muito famosa, e ela estuda a indústria pornô há muitos anos, e ela fala sobre como o pornô, ele molda a sensibilidade masculina. Com certeza. E se você for procurar, gente, em qualquer site pornô que você jogar lá, sexo anal, e não é um sexo anal assim, estamos no casal, vivendo aquilo, não, é sexo anal, aquela coisa seco, do nada... Gente, isso não existe. E eu acho que ensina pro menino... É uma dessensibilização do homem, de que eu sou um objeto. Um par de buracos e que você pode brincar com esse par de buracos da maneira que você desejar e que não necessariamente o meu prazer tá envolvido nisso. Você nunca vê na cena do filme pornô. Não existe. A última cena do filme pornô é o cara gozando. Se você me der um pornô que não seja da Erika Lust, que seja a menina gozando... Então, meu amor, aí, olha, já vai ser... E eu acho que isso tem tudo a ver com cultura de estupro, isso tem tudo a ver com os casos de estupro. Eu acho que acho que isso tá dentro da sociedade. Eu acho que isso tem que ser pensado, refletido, debatido. Eu acho que nem todo mundo tem noção. E uma coisa que eu notei, nas resenhas que eu vi sobre Missoula, mas nas resenhas que eu vi de homens, isso não é uma crítica aos homens, mas uma crítica à educação que esses homens recebem, é que eles não utilizam a palavra estupro. Porque estupro e isso é muito pesado. muito
E isso é muito, digamos assim, é o ato falho do Freud. Por exemplo, eu vi um cara falando que, no caso da Alison Ruguet, né, que é o caso modelo do livro, falando, aí ele se aproveita dela. Ele não se aproveita dela. Ele vai até uma moça que é amiga de infância dele, que estava dormindo no sofá dele, arranca a calça dela, porque ele arrancou a calça dela, que ele quebrou o botão, fez aquela porra toda, enquanto ela tá dormindo, e estupra ela. Ele não se aproveita. Ele não tirou a lasquinha do peito dela. Ele estuprou ela. Ele não se aproveitou. A palavra não é se aproveitar. E eu acho que isso tem muito a ver com a educação que a gente tem. De que, por exemplo, a menina se abaixa, você vê a calcinha, você tá se aproveitando dela. Não, você tá invadindo a intimidade dela. Você não precisa olhar pra calcinha dela. Só que você é treinado a fazer isso, porque isso é se aproveitar. É você ser espertinho. É esperto, é malandro, né? Ultimamente, a gente tem falado muito sobre cultura de estupro. Graças a Deus. Nem sempre a gente tem falado da maneira que a gente deveria falar, mas a gente tá falando de cultura de estupro. Tem muita gente que ainda acredita que isso não existe e que o estupro não vende. Você teve uma discussão, como por exemplo em Game of Thrones, que a gente já cansou de falar aqui. Toda vez que eles podiam colocar uma cena de estupro, eles colocavam uma cena de estupro, porque parece que eles ouviram algumas das críticas. E então, assim, pelo menos a gente vê que a discussão consegue mudar alguma coisa. Mas até voltando pro livro, eu acho que a ideia do Krakauer, e isso foi uma coisa que ele recebeu críticas, que a ideia do Krakauer de focar no sistema judicial foi muito bem feita, foi muito bem pensada, aliás, porque ele mesmo fala que se ele fosse entrar em coisas como cultura de estupro, seria mais complicado ainda, porque ele já é um homem falando de um tema que é essencialmente feminino, e as pessoas, elas têm um problema muito grande quando você envolve as palavras feminismo, luta, cultura de estupro. E ele já recebeu diversas críticas porque ele é um homem falando de estupro e ele é um homem falando de casos essencialmente de mulheres que foram estupradas e ele é ouvido e outras mulheres não são ouvidas quando publicam o mesmo tipo de material. Ele falou que, enfim, ele entende isso e ele entende essas críticas, ao mesmo tempo que não é uma culpa dele. Ele fez aquilo por uma questão pessoal e eu entendo isso, ele fez aquilo porque ele queria entender. E é um excelente material, gente. E é um excelente material, realmente. Eu não entraria nesse mesmo nível de crítica porque eu acho que as outras mulheres que publicaram antes dele não são lidas porque a gente tem uma sociedade em que elas não têm espaço para serem lidas. E não porque o Krakauer publicou, porque ele é um cara que ele é famoso, enfim. Ele é famoso pela seriedade do que ele fala também. Ele é famoso, exatamente. A ideia dele, no fim e no todo, era fazer um livro sobre estupro entre conhecidos, que era justamente o caso dele. Isso é um grande equívoco, né? Que as pessoas acham que elas vão ser estupradas numa esquina por um cara aleatório. Isso acontece, óbvio. Exatamente. Mas não... E uma das coisas que eu mais acho interessante no livro é o fato de que ele trabalha muito esses mitos sobre o estupro. A ideia de que você só é estuprada se você tá lutando pela sua vida. Quando existem coisas, por exemplo... Isso é muito legal no livro, que tem muitas meninas que não sabiam que tinham sido estupradas. Não é? Isso é muito doido, que as pessoas lendo esses casos dele, outras meninas, elas se dão conta de que, pô, de repente eu fui estuprada. Isso é muito doido. Mas você tipo, não pensa. É naturalizado que você não... Que tudo bem, se você bebeu e entrou num quarto com um cara, a culpa é sua mesmo. E um dos mitos sobre o estupro é justamente, como a Nina falou, é isso. É o cara esperando na esquina com uma faca. Quando a maior parte dos casos de violência sexual acontecem entre pessoas que se conhecem, que são de confiança, por assim dizer. E até se relacionam como namorados, marido, tanto é que é um tabu ainda na sociedade você falar sobre estupro dentro do casamento, estupro dentro de um relacionamento. É muito difícil você falar sobre esses temas, mas também é difícil você falar sobre o fato de que o estuprador não é um cara com uma máscara te esperando na esquina. O estuprador, muitas das vezes, é o cara que você conhece, é o teu amigo. Essa é a parte mais difícil. E não é a parte mais difícil só pra quem é estuprado, é a parte mais difícil pra toda a sociedade, pra todo mundo que tá ali dentro daquele convívio, entender. E isso é o mais grave, que ele traz muito um pesquisador, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas a gente pode deixar na descrição, que ele tem um trabalho muito sólido e um trabalho de há muito tempo trabalhando com violência sexual, e que ele fala que o problema justamente não é que todos os homens são estupradores, é que você tem... Por exemplo, em uma comunidade de 10 pessoas, você tem um cara que vai ter uma reincidência de pelo menos 6 casos. É punido por uma
uma série de questões. Ele não é punido porque a vítima não denuncia, ele não é punido porque o trauma sexual é muito diferente de qualquer outro trauma. E o estupro, ele é acho que ele é o único crime em que o antecedente da vítima, ele é mais importante que o antecedente do criminoso. Porque é isso, o cara estuprou 3 mulheres, mas ela tá mentindo, mas ela quis, mas ela tava bêbada. Isso não é importante. E uma das outras coisas que eu acho mais importantes que ele traz no livro é justamente isso, como o sistema judicial e o sistema policial, eles não estão adequados pra lidar com as denúncias de estupro. Ou a ideia de que você tem que reportar logo o que acontece. É isso que a Nina falou. Uma boa parte das meninas, elas nem conseguiam processar o fato de que elas tinham sido estupradas. E deve ser muito difícil. O estupro, ele é um trauma que ele é muito diferente de outros tipos de trauma. E uma coisa que eu acho muito legal, depois que ele fala, nessa entrevista que a gente vai deixar aqui o link, quando ele volta a Missoula, é que um dos grandes bafafás das universidades é que as universidades justamente, elas falavam, mas as universidades, elas não adjudicam sobre os casos de estupro, sobre os casos de assassinato, desculpa. Justamente, e ele fala, justamente porque as pessoas acreditam que o assassinato é um crime tão sério que ele é assunto de polícia. O estupro não. Porque o estupro é o único crime, isso é uma coisa que ele deixa sempre muito bem claro. O estupro é o único crime que você chega na delegacia e fala que você foi estuprada e o policial te pergunta se você tem namorado. Porque você pode estar dizendo isso porque você se arrependeu de trair seu namorado. Gente, sério. Quando as denúncias, as falsas denúncias, e ele coloca essas estatísticas no livro, são entre 2% a 10%, que são justamente o mesmo número de falsas denúncias em outros casos. Então por que é um crime que não é levado a sério? Por que é um crime que é sempre culpa da vítima? A gente assistiu nos últimos meses aqui no Brasil. Não é só lá, não. A menina teve um vídeo falando que... E as pessoas, não, mas não foi estupro. A gente teve outro caso também que está sendo muito acompanhado, mas não aqui no Brasil, que é o caso de uma menina que foram 2 estudantes de intercâmbio que viram o cara tava estuprando ela numa lata de lixo, atrás de uma lata de lixo, ela tava completamente desacordada, e a defesa dele foi que ele tinha o consentimento dela e ele não percebeu que ela estava desacordada. Os 2 caras passando de bicicleta, eles perceberam que ela estava desacordada. E no Brasil, ele não percebeu. Em 2 ou 3 Big Brothers, isso ficou muito claro. É uma falsa simetria. É uma falsa simetria você colocar o fato de que existem caras que foram falsamente acusados de serem estupradores, porque pra cada cara que você tem que foi falsamente acusado, você tem 100 mulheres que não tiveram caso processado. Então, pra ele, é uma falsa simetria você colocar a importância disso acima do fato de que há uma vítima e que ela merece ser ouvida. Porque em todos os outros casos, quando uma pessoa é roubada, por exemplo, você acredita que ela foi roubada no primeiro momento. Eu acho que esse tipo de falsa acusação, quando as pessoas defendem isso, geralmente são homens, acho que a pessoa não tem noção de como isso é humilhante pra mulher e como o estupro vai além de um crime físico. O estupro certamente viola sua alma, viola o seu jeito de ver o mundo, viola a sua vida cotidiana. Não é um assalto, não é um sequestro, que é muito grave, é muito além. O estupro, eu diria que é muito pior que um assassinato. Se você perguntar pra maior parte das mulheres o que elas preferem, ser estupradas ou mortas, elas vão te dizer mortas. Então, assim, a ideia é a gente conversar sobre esse assunto, a gente refletir quanto de cultura do estupro tem ainda na nossa sociedade, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Pra começar essa discussão, dá uma olhada. Cara, é muito bom, você vai ler rapidinho. Porque ele não tá falando, ele não tá nem falando de cultura de estupro ainda. É um livro bem jornalístico. Ele tá falando que, inclusive, os homens têm que são ler. Processados. E sobre os filmes pornôs de mulheres, a gente vai deixar um link da Erika Lush, que vale a pena dar uma olhadinha. Tem várias mulheres agora que estão entrando nessa indústria e vamos mudar isso, gente. Que e a gente vai deixar a pesquisadora aqui também da indústria pornô, que é muito legal. Conta pra gente. Beijo. Tchau.